Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente essas nossas meditações sobre a Palavra de Deus, essa meditação que vem sempre inspirada pela palavra que nós escutamos na liturgia, de modo muito particular, o Evangelho da liturgia de cada dia, e hoje, no caso, nesse sexto domingo do tempo da Páscoa. Aliás, tempo da Páscoa que vai chegando à sua completeza. Na próxima semana, aí no Brasil, de hoje a 8 dias, se celebra a festa da Ascensão do Senhor. Mas esta festa, liturgicamente falando, ela tem o seu lugar na próxima quinta-feira. Quinta-feira completam 40 dias que a gente iniciou o tempo da Páscoa, celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um tempo que está chegando à sua maturidade, à sua completeza no seu 40º dia, na próxima quinta-feira. E assim a gente vai tomando consciência de onde é que a gente parte, de onde é que a nossa vida recebe a sua energia e a sua força. Neste domingo, o sexto do tempo da Páscoa, nós vamos continuar escutando aquela mesma leitura que nós ouvimos já no domingo passado, ou seja, o mesmo capítulo, não a mesma leitura, mas o mesmo capítulo, o argumento, o tema presente neste capítulo de hoje é o mesmo da semana passada. Jesus falando da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão conosco e da nossa comunhão com Ele mesmo. Peçamos ao Senhor a graça do seu Espírito para nos fazer entrar na verdade desse Evangelho que Ele hoje nos apresenta. Nós estamos com Jesus. O ambiente é o ambiente do cenáculo, onde Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos. Mas é importante a gente notar uma coisa: como é que começa João narrando o ambiente da última ceia? João diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E conta que Jesus se levantou da mesa onde estava sentado, pegou um avental, amarrou na sua cintura, depois de ter tirado o manto, e começa a lavar os pés dos discípulos, que não entenderam muito bem aquilo que ele estava fazendo, porque aquele era um gesto que quem deveria fazer eram os escravos, limpando os pés daqueles que estavam sentados à mesa, ou iriam se sentar à mesa para comer. E Jesus assume esse serviço, que, em outras palavras, é um serviço de muita humilhação. E Jesus diz para os seus discípulos: olha, se vocês querem ser felizes, aprendam a fazer isso também. Aqui a gente entende que o que Jesus diz para nós, né? Quando diz, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor não se trata pura e simplesmente de um sentimento. O amor são atitudes, são gestos muito concretos dentro da vida, como esse, por exemplo, de lavar os pés dos seus discípulos. A gente deve amar não apenas com palavras. O amor se traduz em gestos, em atitudes muito concretas. E aí, dentro desse cenário desta ceia, nós ouvimos na semana passada o início deste capítulo 15, quando Jesus vai dizer aos seus discípulos que ele é a videira verdadeira e que o seu pai é o agricultor. Aí nós recebemos essa palavra de Jesus que ilumina a nossa vida. E hoje nós continuamos a escutar Jesus. O que é que ele tem a nos dizer, o que é que ele tem a trazer para nós como quem vai completando essa verdade do Evangelho que nós ouvimos. Hoje a gente tem os versículos de 9 a 17 do Evangelho de João, no capítulo 15. E Jesus diz assim: como meu Pai me amou, também eu vos amei. Vejam que coisa muito importante, mas talvez aqui alguma nota a gente precise fazer. É que na língua grega na qual o Evangelho é escrito, existiam algumas palavras para poder falar de amor. Por exemplo, tinha a palavra eros, que nós conhecemos, não é, em palavras como erótico, por exemplo, que deu na nossa língua. E esse amor, como os gregos entendiam na língua deles, falava de amor eros, é um amor que completa alguma coisa que falta em nós e que a gente é capaz de admirar, de ver e de desejar. A beleza,
por exemplo, não é? Tem esse atrativo, a gente gosta daquilo que é belo, normalmente é assim, e aquilo que é feio nós repugnamos. Olha como já é bonito, por exemplo, notar isso, que o Evangelho, a Bíblia, que diz que Jesus é o mais belo dos filhos dos homens, não é? Ao mesmo tempo diz que Jesus crucificado, na profecia de Isaías, vai dizer que ele já nem mais parecia com um ser humano, parecia de verdade com um verme. Ora, diante de uma coisa que é feia, a gente sente uma repugnância, a gente não sente uma atração. Normalmente o que a gente quer é distanciar, a gente vira o rosto, a gente faz carinha de nojo. E o Filho do Senhor crucificado é aquele que a gente pode ler e entender como o mais belo dos filhos dos homens. Esse não é o tipo de amor que é o amor que atrai. Esse não é o amor que seduz, não é do ponto de vista do eros, como entendiam os gregos. Existe uma outra palavra na língua grega para falar de amor, e é esse que a Bíblia usa para falar do amor de Deus, que é o amor chamado ágape, amor agápico, o amor que não é o amor de quem busca o outro porque falta alguma coisa. O rapazinho está apaixonado pela menina e ele faz uma declaração de amor. Ah, meu bem, sem ti eu não sei viver. E aí cria uma série de, às vezes, de loucuras, de dependências que não são tão reais, que as pessoas são até capazes de matar por esse tipo de amor complicado e maluco em sua cabeça. Matou por ciúme, um crime passional. Olha só, não é o amor entendido da forma justa e correta, porque esse tipo de amor é o amor que eu sinto e desejo alguma coisa porque me falta outra. Eu acho que essa pessoa me completa. O amor como nós sentimos, que vem de Deus, que é o amor agape, não é um amor que eu vou buscando alguma coisa porque me falta algo, é um amor que me faz doar, não é o amor receptivo, é um amor de doação. Por exemplo, Irmã Dulce, aí no Brasil, que saía buscando os pobres, buscando aqueles que estavam vivendo em certos barracos numa condição humana que poderia dar nojo a qualquer pessoa, porque estavam doentes, mal cuidados, às vezes lá no meio das fezes, no meio do xixi. E o que é que ela faz? Ela vai e traz esta pessoa para dentro do Hospital Santo Antônio, que começou dentro de um galinheiro, como a gente bem sabe, não porque ela precisava de alguma coisa, não porque estava faltando alguma coisa a ela, mas porque estava faltando alguma coisa a ele. Olha, hoje nós celebramos o Dia das Mães. Uma mãe, às vezes ela se acorda de madrugada e aí levanta e vai no berço olhar o filho, para ver se está descoberto, para ver se fez xixi, para ver se está com caca. Não é que aquele amor, que é aquilo que ela está fazendo àquele filho, é porque está faltando alguma coisa a ela. É porque ela vai ver se está faltando alguma coisa para aquele filho, para que ela doe, para que ela entregue. Voltando de novo ao exemplo de uma mãe, não é? Que tem que amamentar um filho, às vezes quando o bico dos seios já está até arrebentado, mas ela continua dando aquela mama àquele filho, suportando aquela dor, não porque está faltando alguma coisa a ela, ao contrário, está sendo até um incômodo, mas porque ela sabe que aquele leite faz falta para aquela filha, para aquele filho continuar crescendo. Olha quanta gratidão deveria explodir no coração de cada uma e de cada um de nós, olhando só para esse mistério da mãe, e através do mistério da mãe chegar ao mistério do amor de Deus, como diz a Sagrada Escritura: se a mãe for capaz de esquecer algum daqueles filhos gerados por ele, eu não sou capaz de me esquecer de ti. Teu nome está aqui tatuado na palma da minha mão. Portanto, esse é o amor com o qual Jesus nos fala sempre na Sagrada Escritura. Ele diz, não é? O Pai, como o meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Agora olha que coisa interessante, ele foi amado pelo Pai, e agora ele não está se impondo, dizendo aos seus discípulos: olha, vocês, por favor, olhem como é que meu Pai me ama, e me amem da mesma forma que meu Pai me ama. Não é esse olhar doentio. Jesus quebra o círculo que poderia ser vicioso, não é? De um amor que vem dele para o Pai, do Pai para ele. Aí Jesus diz: como meu Pai me amou, eu vos amei. O amor se abre para incluir sempre e cada vez mais. É amor que se doa e é amor que inclui sempre e cada vez mais. Quando a gente cria uma amizade com uma pessoa e é ciumento em relação àquela pessoa, não quer que ninguém mais descubra aquela pessoa, a gente só que quer a amizade daquela pessoa. Isso é doença, não é? Então é um amor que precisa ser quebrado, que a gente precisa dizer: não, assim como essa pessoa me inclui na amizade dela, eu tenho prazer e eu quero dividir essa minha amizade, esse meu afeto com outras pessoas.
pessoas também. Não quero roubar isso tudo só para mim, sugar só para mim. Nesse ponto estamos ainda adoentados, não é? E precisamos ser curados por essa bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aquilo que ele recebeu do Pai, ele entrega para nós. Olha o que Jesus diz agora: permanecei no meu amor. Lembra da videira, não é? O ramo que precisa permanecer unido ao cepo, ao tronco, porque senão morre. Aí o que é que Jesus pede? Que a gente permaneça ali unido nesse amor dele. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aqui é interessante a gente notar que a palavra mandamento não é só simplesmente uma ordem no sentido de uma imposição. É ordem no sentido de alguma coisa que está direcionado a e que só encontra a sua harmonia aí. Quando os antigos falavam de ordem, não sei o que, eles pensavam no arco do céu, né? E ali está o sentido da estética antiga, não é? O firmamento, como tudo está tão ordenado. Então Deus ordena o mundo e assim também a nossa vida está ordenada na medida que vai imitando esse ser, esse modo que o Criador deixou aqui no mundo, na medida que cria todas as coisas. Portanto, o mandamento de Deus é o ordenamento, é uma energia que está dentro de nós e que só ganha seu significado se a gente vai no rumo certo. Como na missa, quando você está participando da missa, o padre diz corações ao alto, e a gente diz nosso coração está em Deus. Por quê? O coração tem um destino, assim como existe uma lei da gravidade. Uma lei da gravidade, né, que puxa tudo para o centro da Terra. No sentido contrário da lei do amor, tem uma lei que é de elevação, de ascensão, que faz a gente sempre subir. Essa é a força, digamos assim, de uma gravidade às avessas, não é? Em que a gente tem essa força de elevação, do amor de Deus que nos atrai, porque o nosso coração foi feito para repousar em Deus, como já dizia muito bem Santo Agostinho de Hipona. E ele não vai ter paz, ele não vai ter descanso se ele não pousar em Deus. Porque o coração humano não pode se contentar com nada que esteja abaixo daquilo para o que ele foi criado, não é? A tendência é essa de subir. Se a gente solta uma pedra, qual é a tendência da pedra? É descer. Mas se a gente acende um palito de fósforo, o fogo não desce logo assim de vez, né? A tendência do fogo é subir. Assim também é a tendência do nosso coração, essa tendência de elevação, de poder ir para o alto, não é? de elevação. Bota a água dentro de uma panela, ela toca o fogo, aí daqui a pouco ela começa a evaporar, ela tende a subir. Assim também é o coração da gente, com essa força que o impele para o alto. E se a gente ficar aqui embaixo amando desreguladamente o que é de baixo, a gente só vai experimentar escravidão. A gente só vai experimentar dependência, aquilo que eu estava dizendo antes, né? Desse amor mal direcionado, que o que é que faz? Cria dependência. A gente fica dependendo do outro a ponto de sufocar o outro e de até tirar a vida do outro. Quando não psicologicamente, quando não emocionalmente, às vezes, lamentavelmente, até concreta e fisicamente. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Olha aqui, queremos saber se realmente temos amor no nosso coração, é ter alegria. Onde tem alegria, a alegria verdadeira, não estou falando de excitação. Porque a excitação até a droga provoca. Você enche a cara de cachaça, fica excitado, alegre, canta, pula, salta. Mas no dia seguinte, o que é que vai ter? Ressaca, vai ficar para baixo. Porque pura e simplesmente o glóbulo frontal ficou inibido por meio do álcool que você bebeu e você se soltou. Aquilo não era alegria. Externamente falando, as coisas se parecem. Lembra que no dia de Pentecostes as pessoas até acharam que os apóstolos estavam cheios de vinho branco logo de manhã cedo. Tomaram um pouquinho de vinho aí estão exaltados dessa maneira. Isso não é não, porque está muito cedo. Na questão aqui não é questão de bebida. Aqui é porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E aí tem uma palavra de Jesus que é muito interessante. Nós não encontramos essa palavra de Jesus nos evangelhos. Nós vamos encontrar essa palavra de Jesus nos Atos dos Apóstolos. São Lucas diz para nós essa palavra de Jesus. Oh, que palavra bonita. Obrigado, Lucas, porque tu deixaste essa palavra para a gente. A palavra é essa. Há mais alegria em dar do que em receber. Você já experimentou isso?
que a gente se sente mais feliz dando do que recebendo. E aí a gente entende esse conceito de amor que Jesus fala, que eu dizia antes, já no início da meditação. É amor agápico, que é amor de doação, é amor de entrega. Não é amor porque está faltando alguma coisa para a gente. É amor de quem se doa, é amor de quem se entrega e por isso encontra a sua realização em dar. Mais em dar do que em receber. Então a alegria da gente vai ser plena se a gente tem esse amor de Deus. Aí aqui a gente vai entender, eu estou dizendo que a gente está chegando para o 40º dia do tempo da Páscoa na próxima quinta-feira. De hoje a 15 dias estaremos celebrando a festa de Pentecostes. São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor é fruto do Espírito Santo. A carta de São Paulo aos Gálatas, entre os dons, entre os frutos do Espírito Santo, ali coloca o amor. Amor, longanimidade, paciência, são frutos do Espírito, é presença do Espírito. Então quem nos capacita para esse tipo de amor? Somente o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos capacita, não é? E esse Espírito que nos capacita para amar, também nos dá ciência para amar de verdade. Eu fico pensando nas mães, como elas têm uma ciência particular da parte de Deus. Seja Deus bendito por todas as mães. Como é que uma mãe consegue entender que o menino está chorando é porque está com dor de ouvido e não com dor de barriga? Você já viu? As mães são capazes. O bichinho está com dor de ouvido. Elas entendem, elas sabem. O menino não consegue dizer nada. Ou então quando ainda não sabe, né, não tem ainda a experiência, vai sofrendo com aquilo, até aquela hora que aquele amor ungido, consciência, e a mãe sabe. Sabe o que é que a criança precisa, sabe o que é que ela precisa fazer para curar aquela cólica que o filhinho está sentindo. Como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Essa alegria do poder dar atenção, dar carinho, dar cuidado. Isso pensemos ainda naqueles filhos que são, não é, tem algum tipo de deficiência, que ficam adultos, não é, sem conseguir a expressão, e os pais, aqueles que estão ali juntos, justamente porque amam, são capazes de compreender aquela linguagem inusitada das carências e eles da suplência daquilo que aquelas pessoas estão precisando. Então Jesus diz aqui, não é, que nos dá essa capacidade, essa graça de podermos ter alegria plena, justamente porque derrama em nós esse amor que é próprio do seu Pai. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí veja o sentido forte disso. Como eu disse, como o amor é uma questão muito complicada, é uma palavra muito mal usada, muito explorada, até Jesus dá o método, a medida desse amor, é como eu vos amei. Ele se coloca como modelo de amor, porque o amor dele nós vamos entender bem aqui, porque é que ele diz, como eu vos amei, e diz, por quê? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Isso quer dizer, esse amor passional, que é por causa de matou o outro por crime passional, por causa de paixão, não de amor. O amor nunca tira a vida. O amor dá a vida, o amor se entrega pelo outro, o amor se dá para que o outro seja completo. E aí continua Jesus, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí parece que a gente diz assim, mas então Jesus aqui é um egoísta? A gente só é amigo dele se fizer o que ele manda, a vontade dele? Mas o que é que Jesus manda? Ele já disse antes, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A medida do amor dele é essa, que o que ele pede para nós é que a gente ame os outros. Não é que a gente pura e simplesmente o ame, porque se a gente disser que ama Jesus e não ama o outro, isso pode ser uma mentira. A carta de São João vai dizer isso com muita clareza. Como é que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o irmão que você está vendo? A medida do amor a Deus é o amor ao próximo, é aquele que eu vejo, é aquele que eu toco. E aqui Jesus diz uma coisa interessante, já não vos chamo servos, pois os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Interessante que a Bíblia, inclusive nós chamamos Maria, e ela mesma se apresenta ao anjo, nós estamos no mês de maio, mês de Maria, ela diz, eis aqui a serva do Senhor. No Antigo Testamento esse era um grande título, é um título de honra, as pessoas dizem, o servo de Deus, Moisés, o servo de Deus, eis aqui, Senhor, o teu servo, filho da tua serva. E Jesus agora diz que o título de honra para nós é sermos amigos, é o título que ele dá para nós, como Abraão. Abraão é chamado de o amigo de Deus. Abraão que é o nosso pai na fé. Aí a gente pode imitar a fé de Abraão, tornando-nos amigos de Cristo,
fazendo aquilo que Cristo faz e fez, amando-nos uns aos outros na mesma medida que Ele nos entrega. Aí entramos no ciclo da amizade. Jesus disse: eu vos chamo de amigo porque vos dei a conhecer o que ouvi do meu Pai. Então agora os mandamentos não precisam ser aquelas carreladas da tradição que o povo tinha, mas basta que a gente viva em profundidade isso que Jesus nos diz. Amar como Ele amou, que é a capacidade de dar a própria vida. Diz Jesus: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi e vos designei para irdes e que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Aqui a gente volta para o início do capítulo 15, quando vimos que nós somos ramos, que Jesus é a videira e que a gente deve produzir frutos. Interessante. Aqui agora a gente pensa isso. Jesus é a videira, nós somos ramos, mas nós não somos ramos pela nossa força. Nós somos enxertados nessa videira. É por graça de Deus que nós estamos unidos a Jesus. Mas essa graça não está em nada abaixo realmente daquela filiação que Jesus tem. A sua graça passa para nós e deve passar através de nós para os outros. A segunda leitura desse domingo nós podemos encerrar ouvindo justamente isso. Amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação para os nossos pecados. Queremos agradecer a Deus, nosso Senhor, hoje esse dom do seu amor que foi derramado em nossos corações e merecidamente. O que nos torna melhores não é aquilo que a gente sabe, não é nada disso não. Essa capacidade de amar como o Senhor verdadeiramente nos amou. E nesse dia que nós lembramos as nossas mães, nesse Dia das Mães, eu quero completar, finalizar essa meditação de agora, justamente lembrando as palavras da nossa fé. Durante o tempo do Advento, nós olhamos para Maria e vemos nela um modelo de maternidade. Hoje, no Dia das Mães, o convite para nós é recuperarmos esse sentido da maternidade contemplando Maria, a mãe de Jesus. Olha a beleza desse prefácio, que é o segundo do tempo do Advento. Assim nós lemos: do antigo adversário nos veio a graça, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é-nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, a mãe de todos os seres humanos, escuta bem isso, a maternidade livre do pecado e da morte, se abre para a nova vida. Portanto, em Maria, agora você que é mãe pode sentir como a maternidade é recuperada. E nós que somos filhos, aprendemos também a olhar para as nossas mães a partir também desse olhar mariano. Eu disse a você que na próxima quinta-feira se completam os 40 dias da ressurreição de Jesus. Quando uma criança nascia, até hoje em muitos lugares tem que fazer um resguardo de 40 dias que a mãe faz. Em Israel, terminado o resguardo de 40 dias, a mãe ia para o templo com o seu filhinho pequeno para apresentá-lo a Deus, para um rito de purificação. Interessante que Jesus, 40 dias depois que ele ressuscitou, com essa carne que ele recebeu de Maria, ele entra nos céus. Quase uma espécie de parto às avessas, não é? Ele que é a cabeça entra no céu, porque um dia nós que somos os membros iremos também ser puxados com ele. No parto de uma mãe, qual é a primeira coisa que sai? Não é a cabeça, depois vem o resto dos membros. Na ascensão de Jesus, ele é elevado como cabeça da igreja, depois nós, que somos os membros, entraremos com ele na glória do Pai. E aí a gente olha para isso. 40 dias depois da ressurreição de Jesus, ele aparece diante do Pai com a sua carne ferida. Assim como na circuncisão, o menino 8 dias depois que nascia, ele era circuncidado na sua carne, no 40º dia ele já aparecia com a mãe lá, não é? Com aquela carne ferida de pertencer ao povo de Israel. Agora o Cristo, com as suas marcas dos pregos e dos cravos, ele entra na glória de Deus e senta-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos estar nos preparando para essa festa na próxima quinta-feira. É claro, no Brasil
celebraremos daqui a 8 dias. Mas entre na sintonia dessa festa e dessa realidade da ascensão do Senhor, que nos foi possível graças a Maria, que entrega a sua humanidade ao seu Filho. E ele leva para si a sua circuncisão, porque ele pertencia ao povo de Israel, mas ele leva as marcas da cruz, que é o sinal da sua universalidade, do amor entregue não apenas pelo povo de Israel. A sua doação foi feita por toda a humanidade. As marcas da cruz mostram como o amor de Deus se expandiu e foi derramado por toda a terra, para todas as pessoas. Então nos coloquemos nessa sintonia, pedindo a Deus, derrama, Deus, em nosso coração esse teu amor, para que a gente seja capaz também de ser fiel a esse mandamento do teu Filho, que nos ensina e nos pede que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou, com aquele amor que recebeu de ti. Sobre você, minha amiga, meu amigo, venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu quero saudar aqui algumas pessoas que eu estou vendo, né, que se fizeram presente nessa nossa meditação. Saúdo a Maria de Fátima Araújo, no Portugal, aí na Alemanha, Rose Santos, Iramar Pita, o padre Edson Nascimento, eu vi que passou por aqui, Rita de Cássia, a Vanessa, Rosimeire de Santo Antônio de Jesus, bom dia para você, a Dani Pessoa, Gil Roger, a Mima, está aqui, Frei Vander, Gil Roger, e aqui vejo Me Costura, a Emília. Então, um abraço para todos vocês e fica aqui salvo esse nosso vídeo e curtam, e divulguem, e assim a gente vai fazendo essa mensagem desse dia de hoje chegar também a outras pessoas. Um feliz domingo, feliz Páscoa semanal.